Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 15. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo na sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se deitar será imunda. E qualquer que tocar na cama dele, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará as suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará as suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver o fluxo ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas, e será limpo. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote, os quais os oferecerá, um para oferta pelo pecado, e outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor por causa do seu fluxo. Também, se sair de um homem o seu sêmen, banhará o seu corpo todo em água, e será imundo até a tarde. E toda vestidura, e toda a pele sobre que houver sêmen, serão lavadas em água, e serão imundas até a tarde. Igualmente, quanto à mulher, com quem o homem se deitar, com o sêmen, ambos se banharão em água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo sobre o que se sentar será imundo. Também, qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E quem tocar em alguma coisa sobre o que ela se tiver sentado, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E se o sangue estiver sobre a cama, ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia ficar sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. E se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza, imunda será. Toda a cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua impureza. E toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto,
lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor, por causa do fluxo da sua imundícia. Assim, separareis os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen, de modo que por eles se torna imundo, como também da mulher enferma com a sua impureza, e daquele que tem o fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda.